Eu sou o Chief Marcos Bonfim. É um prazer imenso voltar a falar com vocês e hoje eu queria falar de uma coisa muito delicada e espero que todos nós, chamados cristãos, que nós possamos realmente tirar a máscara e tomar uma posição, assim, de autoconsciência, o quanto nós estamos afastados de Deus, o quanto nós estamos afastados da vontade de Deus. Vocês viram essa foto? Essa foto, um fotógrafo aí do Rio de Janeiro, inclusive fez várias fotos nesse, vamos dizer assim, nesse desenvolver do sol, nascer, enfim. Fotos lindíssimas. Mas o que me chamou a atenção, né? O nosso Cristo Redentor, a entrada do turismo, uma imagem conhecida pelo mundo todo, numa das cidades mais violentas do país, e até mesmo nós podemos dizer do mundo, né? Ódio por tudo quanto é lado, em todo o Brasil, e as igrejas se degladiando. Nós estamos vendo aí pastores, inclusive eu como pastor também, atacando uns aos outros e defendendo o indefensável, né? Pastores envolvidos em políticas, usando as igrejas para poder manter os seus cargos de deputado federal, estadual, angariar votos. E nós estamos vendo aí vários deles caçados, como aquele ex-prefeito do Rio de Janeiro, que foi caçado, pastor, né, da Igreja Universal, e por aí vai. E nós vimos a fala aí do Valadão, atacando os homossexuais, a comunidade LGBT e por aí. E qual seria o posicionamento de Deus? Vocês já ouviram falar sobre o Caio Fábio? Eu sugiro a vocês que vocês sigam o pastor Fábio Cabo. Ele é um poço de cultura bíblica. É um dos caras mais intelectuais, mais estudados em nosso Brasil. Tem um pastor Ed também de São Paulo, que é muito bom, acho que é da Igreja Batista da Água Branca. E acompanhe eles. Eu acabei de assistir o culto aí do pastor Ed, da Igreja Batista aí da Água Branca de São Paulo, está no YouTube. E vocês vão ver a diferença do que é um pastor e do que é um cara que se passa por pastor político. Há uma diferença brutal em que nós devemos prestar atenção. E o que eu quero dizer para vocês aqui é uma mensagem bíblica no Novo Testamento, João 13, versículo 34. Vou ler para vocês. Novo mandamento. Vos dou que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. Aonde é que nós aprendemos, na Bíblia, o ódio? Aonde nós aprendemos na Bíblia que nós devemos combater e eliminar pessoas e transformar as pessoas sem autoridade de Deus? Porque Deus não muda ninguém. Ele nos deu o livre-arbítrio. Porque se Deus mudasse os meus pecados, as minhas vontades, não seria Marcos Bonfim, seria Deus e não Marcos Bonfim. Então eu não poderia ser responsabilizado pelos meus fatos, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pela minha ignorância, pelo meu ódio, pelo meu rancor, pela minha vaidade. A gente jogaria tudo na conta de Deus, mas não é assim que funciona. Deus não se intromete nada em nossa vida. O propósito da criação do homem e da mulher, do planeta em si, é louvar a Deus. Ponto. É simples assim. Mas nós complicamos, criamos situações e nós vemos aí uma barbaridade cometida aí pelo pastor Valadão, se é que nós podemos chamar de pastor, agora sendo
processado pelos promotores de justiça, penalizado em pagar 5 milhões, aonde Deus deu autoridade a nós de agredirmos as pessoas, ofendermos as pessoas e até mesmo ameaçarmos as pessoas de morte, caso, em nome de Deus, caso nós não concordemos com a pessoa ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, um membro da minha igreja, da nossa igreja, ele virou e perguntou para mim: Pastor Marcos, por que o senhor não prega contra os gays? E eu olhei para ele: por que eu deveria? Ah, mas é pecado. E o que tu acha de eu pecar dos irmãos que comem as irmãzinhas da igreja? Ele não sabia que eu sabia que ele aprontava na igreja. Ele ficou meio assustado. Pois é, meu irmão. A palavra de Deus diz, antes que nós tiremos a trava, acusarmos alguém, nós devemos tirar a trava dos nossos olhos. Quando você pensar em criticar o pecado de alguém, pense no seu pecado, o quanto você peca. Vamos fazer uma continha? Vamos supor que você faça 3 pecadinhos por dia. 3 pecadinhos. Deixa eu pegar aqui a máquina de calcular. 3 pecadinhos por dia. 3 mentirinhas. É pecado. Não é pecado? Ou você acha que não é pecado? Para Deus é pecado. Ou que você tenha maus pensamentos. Você viu aquela irmãzinha gostosinha? Você já desejou, já pecou. Não diz a palavra de Deus? Pois é. Então vamos lá, 3 pecadinhos por dia, 360, vamos falar um ano somente, 365 pecadinhos multiplicado por 3. Você será acusado por 1.095 crimes, somente pelo primeiro ano. Então suponha que você esteja na frente de Deus e que você será julgado apenas por 3 mentirinhas, ou 3 maus pensamentos, ou qualquer coisa que você pensou, pecou. Só no 3, né? Eu peco mais do que 3 por dia, viu? Não pode ter certeza disso. 1.095. Vamos supor que você viva 60 anos, vezes 60 anos, né? Vai dar 65.700 crimes. Imagina você no Tribunal de Justiça Espiritual, em que você tem 65.700 crimes em frente ao juiz final. Qual seria a sua desculpa? Qual seria a sua defesa? Não tem. Mas vos dou que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós somos discípulos de Deus. Mas nós temos lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amigos, eu tenho 65.700 crimes na minha vida. Tem mais, né? Já estou quase 70. 65.700. Estou perante a Deus. E aí o juiz lá no paraíso pergunta para mim: o senhor tem advogado? Eu direi: tenho. E o melhor. Quem é o seu advogado? Jesus Cristo. Morreu na cruz, pagando por todos os meus pecados. Isso que eu quero dizer a vocês é o seguinte: não importa o estilo de vida de outra pessoa, não importa o desejo de outras pessoas. Nós não somos os julgadores, somos donos da verdade, e nós não decidiremos quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Isso não é problema nosso, isso é problema de Deus. Mas eu posso garantir a você que todos aqueles que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Essa é a grande diferença. Amai-vos uns aos outros. Estamos tão longe. Eu estou muito longe. Amai-vos uns aos outros. Não. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos.
pastor Marcos Bonfim, discípulo de Deus. Não sou não. Eu sou uma vergonha para Deus. Mas o amor dele é imensurável. O amor dele é tão difícil nós entendermos. A nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de compreender esse amor de Deus, ela é muito difícil. Nós não temos essa capacidade. Então, muitas das coisas nós não saberemos nessa vida, saberemos depois. Que Deus possa perdoar os nossos pecados, que, aliás, já perdoa, né? Esse é um outro chavão que a gente usa nas igrejas. Ele já perdoa os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê. Gente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando o pastor Marcos Feliciano. Será que nós podemos chamar de pastor também, né? Aliás, eu nunca fiz questão de me chamarem de pastor, porque eu sou um pastor poeira. Não é assim que fala no Brasil? Poeira. Pelo menos na minha época. Pô, o cara é um poeira. Eu sempre fui um pastor poeira. Uma vergonha para o Evangelho de Deus. Mas, amanhã eu vou mostrar um vídeo muito triste, em que nós, cada vez mais, em vez de nós mostrarmos o amor de Deus, nós estamos mostrando o ódio que Deus não queria, não gostaria e não quer ver nos nossos corações e em nossos pensamentos. Que Deus abençoe vocês todos. E se você quer a mudança ela é eterna. Nós devemos estar mudando constantemente. Começando por mim. Tchau, gente. Um grande abraço.